Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, em recipientes fora do solo e passar essas informações numa linguagem técnica bem simples para que todos compreendam. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Toca do Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O assunto de hoje é adubo. É sobre a ureia, né? Ureia aplicada em plantas em vaso, vale a pena? Eu resolvi falar desse tema, né, sobre a ureia, devido a algumas perguntas, como o da Lia Santos, que usou ureia e ela me disse que matou as próprias plantas, né? Bom, isso é muito comum, tá? Muitas pessoas, não é só você não, viu, Lia? Tá? Muitas pessoas que assistem vários canais aí, ok? Que o pessoal não tem noção do que seja ureia, né? Então eu vou passar, tá? A minha visão sobre a ureia, tá certo? E por que eu uso ou não uso a ureia, tá certo? Isso é muito importante, você puder ficar até o final, vai ser bem interessante, tá certo? É muito comum eu receber esse tipo de situação, tá? Tanto aqui no canal, como no Instagram, como no Facebook, muita gente encaminhando, inclusive com fotos, né? As plantas que acabam padecendo com a aplicação de adubos, né? Como é o caso aqui da ureia, mas também muitos que aplicam NPK sem ter assistido aqui os meus vídeos anteriormente, tá, ok? Eu tenho um playlist, né, que é a seção que falo somente sobre adubos, corretivos e outros produtos, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir também. Eu acredito que vai ajudar bastante a vocês que estão principalmente começando a cultivar as plantas, ok? Então vamos lá, né? O que seria a ureia, né? Ureia é um adubo, na verdade, ela é um adubo orgânico, né? Tá? Porque ela tem no seu composto o carbono, tá certo? E elas, na verdade, tem dois radicais, né? Que são radicais do grupo amino, ou seja, o NH2, né? Que são os nitrogênios, né? É um adubo que tem uma altíssima concentração de nitrogênio, tá certo? Muitos produtores, principalmente de campo, gostam muito desse adubo, ok? Agora tem que conhecer um pouco a ureia para vocês fazerem um uso desse material, tá? Bom, como eu falei, né, a ureia é muito utilizada por muitos produtores, né? Porque ela tem um resultado relativamente rápido, tá? Principalmente com relação às suas culturas, né? O seu cultivo, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Que é a causa desse canal, que é o cultivo de plantas, né? Em vaso, tá certo? Na verdade seria o substrato, ok? Que é um pouco não, mas é muito diferente do cultivo em solo, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso. A gente está, na verdade, superando, né, o problema dos fertilizantes, né, no mundo, ok? Principalmente no caso da ureia, que vem do petróleo, ok?
Com o decréscimo do valor do petróleo, obviamente, isso recai também no preço da ureia, tá? Então, o preço também cai. Então, muita gente começa a ver a possibilidade do reuso da ureia, principalmente aqueles que já utilizavam, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho mais, tá? Da ureia, tá? No nosso caso aqui. Professor, mas vale a pena usar a ureia, tá? Para quem cultiva plantas em vaso? Olha, a minha resposta é sim e não, ok? Não é que eu fique por cima do muro, tá? Mas você precisa estudar algumas causas e consequências desse adubo, principalmente nesse sistema de cultivo, tá? Não é só vaso, né? Tem os slabs, não somente em vaso, mas sistema hidropônico, tudo isso que não tem o solo, tá? É aí que vem a primeira e grande diferença, tá certo? Eu já falei de ureia em algumas situações. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bacana também, tá? Eu acho que vai acrescentar ao que eu vou falar nesse vídeo, tá certo? Eu vou falar da ureia, tá? Um dos principais problemas da ureia, tá? Com relação à agricultura tradicional, é que dependendo de duas situações unidas, eu posso perder, tá, o nitrogênio da ureia, tá, que é tudo que a gente tem, tá, de ponto positivo da ureia em si, tá. Então, no caso, por exemplo, de altas temperaturas, tá, e solos úmidos, encharcados, né, essa ureia basicamente é perdido, tá? Ela na verdade se dissolve e ela acaba volatilizando, ou seja, ela acaba perdendo o nitrogênio da ureia, tá? Por evaporação, tá? A gente chama de volatilização. E esse nitrogênio, ela acaba virando amônia e ela é perdido digamos assim, na natureza, ok? Então, todo o serviço de você ter aplicado ureia, você perde, ok? Aliás, perde tudo, né? Tá? Porque a ureia também não é tão barato, né? Então, você acaba perdendo nessa situação, ok? E, em cima disso, eu vou colocar situações, né, que você, digamos assim, acaba realmente perdendo de 60% até 80%, tá, do nitrogênio que você possa aplicar, ok? Então, a primeira que eu já falei é temperatura alta, né? Temperatura alta aqui, se eu for falar de acima de 30 graus, já considera-se temperatura alta para esse elemento, tá? Altas dosagens também, você pode acelerar a evaporação, a perda do nitrogênio, tá? Pela volatilização, tá? Acidez, tá? Muito alto também pode causar a evaporação. Olha que interessante, tá? Então, eu já falei muito de acidez de substrato, ok? Como os substratos normalmente elas são ácidos, principalmente substrato de origem orgânica, né, que a gente sempre fala aqui, a turfa, a fibra de coco, a caroço de açaí, todos esses substratos são ácidos, então ela consegue reter um pouco mais, digamos assim, evitar de ter essa volatilização, ok? Substratos também muito compactados, ou seja, aquele substrato que tenha muita argila, né, entre aspas, a terra, pode causar também, pode acelerar a evaporação, ok? E substrato, esse é o grande problema, né? Substrato que ela esteja encharcada, ela esteja inundado, isso facilita a evaporação, a volatilização desse nitrogênio da ureia, ok? E uma coisa também, nesse caso, substratos que tenham pouca matéria orgânica, como é o caso da vermiculita e só da perlita ou ainda da areia, tá? Isso também pode favorecer a volatilidade do nitrogênio, ok? Olha, se a gente for sintetizar tudo o que eu falei aqui, tá certo? A grande maioria dos substratos, ela tem uma quantidade relativamente alta, né, de matéria orgânica, ela tem o pH na faixa mais ácida, o que auxilia bastante,
tá? A retenção do nitrogênio, ok? Normalmente não são substratos, digamos assim, compactadas, tá? E normalmente a gente cultiva essas plantas em ambiente que não tenha temperatura, digamos assim, muito elevadas, né? Então pode ser que tenha, né? No caso do nosso orquidário, ela chega a 38, 39 graus, fácil, em tempos ensolarados. Isso pode prejudicar a ureia em si, né? Tá certo? E normalmente a gente usa a quantidade de matéria orgânica é muito superior à quantidade mineral, ok? Exceção das perlitas e vermiculitas, né? Substrato que você utilize somente esses elementos, tá certo? Então, normalmente, tá? Os substratos mais utilizados para cultivo em vasos, elas entram numa situação em que a gente consiga reter um pouco mais de nitrogênio. Eu vou confessar a você, né, que muitos produtores não utilizam, tá, a ureia, apesar do preço mais baixo, né, ok? Eles utilizam como fonte de nitrogênio, normalmente os nitratos, né, justamente porque não tem esse problema da volatilização da amônia. Por quê? Porque a amônia, numa concentração mediana, elas podem danificar as folhas, né? E pode ocasionar, digamos assim, problemas nas folhas, amarelecendo, entre aspas, queimando as folhas, tá? Então, como as plantas em vasos, tá, são vendidas principalmente, tá, pelo valor venal, ou seja, a planta estarem saudáveis, né, não amarelas, né? Então, grande maioria dos produtores não utilizam, tá, esse tipo de adubo. Um ou outro acaba utilizando, e justamente por causa disso também a gente acaba não fazendo pesquisas em cima, tá, de planta de ureia em plantas envasadas, ok? Confesso a você que eu não tenho tanta experiência em vaso. No campo a gente já fez vários trabalhos, mas em vaso a gente tem pouca, inclusive pouca literatura científica, técnica. A gente vê, né? A gente não encontra dados, né, nas literaturas, tá certo? Eu não sei se eu fui muito técnico, né? Mas se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a gente, tá? Ou por aqui, ou pelo Facebook, ou ainda pelo Instagram, ok? A gente responde as perguntas, eu tô defasado, né, nas respostas em pelo menos 2, 3 meses, porque o número de perguntas é muito grande, ok? E aqueles que mandarem eu não respondi ainda, me perdoe, tá? Porque muitas perguntas muito diferentes, né? E a gente acaba se perdendo aí, tá certo? Mas não desanime, tá? Encaminha que a gente responde todas, tá certo? E, por favor, né, se vocês puderem ajudar o nosso canal, clique no like, né, no joinha aí, tá? Compartilhe o vídeo com quem gosta de plantas e principalmente inscreva-se nesse canal. A gente depende muito das inscrições para que a gente consiga passar essas informações para maior número de pessoas, ok? Eu conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês. Tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Em todos os vídeos a gente dedica o vídeo aqui para uma entidade filantrópica, e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade, né, o Lar Toca do Assis. É uma entidade que acolhe, né, as pessoas vulneráveis na rua, ok? Dão alimentação, todo o conforto necessário para essas pessoas. A doação pode ser de qualquer coisa, não precisa ser de dinheiro. Pode ser alimento não perecível, até alimento perecível. É só entrar em contato com eles.
né? Você pode doar roupas usadas, material de higiene, ok? E muito outras coisas, ok? Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né? E clique também no sininho. Com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? E se inscreva, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.